Se na hora de investir, de comprar o ativo, ou quando você recebeu uma recomendação de seu assessor, da corretora, do escritório, não importa de quem seja, você se sentiu inseguro, você não sabe muito bem se esse ativo vai ser bom para você no longo prazo, se você está adicionando risco na carteira, qual que é o retorno que você pode esperar dele, qual é o comportamento dentro da sua carteira, esse vídeo é para você. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Então vamos fazer um acordo aqui. Se você gostar, se for interessante, você vai curtir o vídeo e se inscrever no canal. Beleza? No final eu te lembro. Eu tenho certeza que já aconteceu isso com todo mundo que investe, porque essa é a maior dúvida e é a maioria das perguntas que a gente recebe dos clientes novos que chegam aqui no escritório. Bom, eu sou consultor de investimentos, então o meu papel é olhar de forma muito mais ampla, não só para a carteira, mas para a vida dos clientes, para os objetivos dos clientes. Sejam eles a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, e as carteiras têm que fazer sentido para o momento que a gente está vivendo. Se você está planejando o seu patrimônio para comprar uma casa daqui 5 anos, a sua carteira tem que estar preparada para isso. Se você quer comprar a casa daqui 5 anos e quer se aposentar daqui 30 anos, a sua carteira tem que estar preparada para isso, para fazer a aquisição da casa e depois se aposentar também no longo prazo. A construção de uma carteira não depende só dos ativos que você escolhe. E aqui eu não estou falando só de renda fixa ou renda variável, se eu vou colocar ações ou não, se eu vou escolher fundos para isso. Eu estou falando da carteira de forma muito mais ampla. É como se a gente estivesse dando um passo atrás e começando a olhar para você de forma diferente. Eu estou falando do Asset Allocation. Essa é a metodologia que a gente usa aqui no escritório. A gente não inventou isso, a gente está usando uma metodologia que já se provou no tempo. Quem sistematizou isso lá no início foi o David Swensen. Ele foi gestor do fundo de pensão da Universidade de Yale e ele teve os resultados concretos dessa metodologia. Eu tive nos Estados Unidos conversando com as maiores gestoras do mundo, as gestoras mais importantes, que têm o maior volume de dinheiro aplicado, não só dos clientes, mas também dos próprios fundos. E todas elas, sem exceção, colocaram o Asset Allocation como pilar central da administração de recursos dos Estados Unidos como um todo, independente do cliente que seja, do maior até o menor deles. Exemplo disso foi a visita que a gente fez à BlackRock, que é a maior gestora do mundo hoje, tem mais de 10 trilhões de dólares sob gestão, e eles nos deram um número de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos com consultores e clientes, e eles colheram os resultados das metodologias que os clientes e consultores usavam. Então, aqueles que investiam sozinho e aqueles que tinham um consultor para olhar o seu portfólio de fora, né? Para olhar a carteira de investimentos sem o viés do próprio cliente. E essa pesquisa mostrou que 94% do resultado de uma carteira de investimentos ao longo do tempo, e aí, quanto maior o horizonte de tempo, mais importante isso fica, 94% do resultado vem do Asset Allocation. Só 2% vem de quando você escolhe cada ativo. Então, se eu estou escolhendo a ação quando ela está em baixa, ou se eu estou fazendo um preço médio durante o tempo, isso só contribui com 2% do resultado. Beleza, falei bastante aqui, mas o que é Asset Allocation, né? Eu tenho certeza que você está pensando nisso agora. Asset Allocation é uma metodologia onde você vai dividir a sua carteira de investimentos em classes de ativos. E essas classes são renda fixa, renda variável, commodities, mercado imobiliário. E a gente pode adicionar outros, dependendo do perfil, alternativos, mas ponto é, você tem que saber como a sua carteira vai ser estruturada de acordo com cada classe de ativo. Isso porque cada classe se comporta de uma forma no curto e no longo prazo. Cada classe vai adicionar mais ou menos risco à sua carteira. E acima de tudo, e talvez o mais importante, além da construção da carteira do zero, ao longo do tempo, se a gente está conversando de 20 anos, por exemplo, se você quer se aposentar, como você vai rebalancear a sua carteira? Que hora é hora de vender um ativo? Que hora é hora de entrar em uma classe de ativo? Será que isso depende do momento? Será que se a economia está indo muito mal, eu tenho que zerar a bolsa? Tudo isso, quem vai te responder é o seu próprio Asset Allocation. Então, aqui no escritório, a gente estrutura esse Asset Allocation, independente do prazo, independente do momento econômico, independente de quanto tempo faz que o cliente está conosco. Se o cliente me ligar agora e perguntar, Luiz, vendi uma casa, vendi um imóvel, recebi uma herança, eu estou com 100 mil reais na mão, o que eu faço? Eu vou abrir meu computador e em 5 minutos eu dou essa resposta para ele.
porque eu sei como a carteira dele está estruturada. Eu sei qual é o objetivo dele. Eu sei quantos por cento da carteira eu tenho que colocar no curto prazo para uma emergência, quanto tem que estar em liquidez, quanto não pode sofrer oscilação e quanto eu tenho um horizonte maior de tempo para trabalhar. Aí eu posso adicionar mais risco, mas eu espero um retorno maior também. Então eu te falo, como você constrói a carteira? Comece pelo Asset Allocation. Passo número 0, obrigatoriamente. Eu estou trazendo isso, lembre, né, do mercado mais pujante e do mercado que se provou no tempo. O Morgan Housel fala no livro dele que ninguém é maluco. Cada um toma as decisões baseado na história que teve, nas experiências que teve. Então, se eu tive experiências muito boas com a Bolsa de Valores, eu tendo a ter uma visão mais positiva. Se uma outra pessoa perdeu dinheiro, ela tende a ter uma visão mais positiva. Para o mesmo ativo, para a mesma bolsa, no mesmo momento. Então, além dessa questão metodológica, o que o Asset Allocation nos permite é tirar os vieses comportamentais que a gente tem. E aí eu vou citar um outro autor aqui, o Daniel Kahneman, que faleceu recentemente e que tem alguns livros só sobre vieses comportamentais. Ele era um psicólogo, estudou psicologia e ganhou o Prêmio Nobel de Economia, justamente por aplicar a psicologia nos investimentos. Então, olha a importância desse assunto. E aí você pode me responder, Luiz, eu não tenho viés. Eu olho para os meus ativos de forma pragmática, eu não tenho problema com volatilidade, eu sigo uma metodologia, eu tenho certeza que eu sou 100% pragmático. Tive o prazer de ouvir pessoalmente o Joe Navarro, que é um ex-agente do FBI e hoje se dedica a treinar grandes executivos para justamente tirar esses vieses, sejam eles pré-conceituais ou durante as tomadas de decisão. O Joe Navarro, em uma das palestras, disse que todos nós temos ações inconscientes que se transformam em vieses. Então, eu trouxe aqui o Morgan Housel, vou linkar com o Joe Navarro. Quando a gente está em uma situação que a gente tem que tomar uma decisão, o nosso cérebro inconscientemente fala: você já passou por isso e você tem que agir dessa forma. Isso, inclusive, se você ainda não passou, tá? O nosso cérebro foi treinado para responder o mais rápido possível a qualquer estímulo externo. Então, o que ele faz é, se eu tenho um estímulo, mesmo com poucas informações, o cérebro fica tentando buscar uma forma de te responder. E se você não tem informações suficientes para tomar essa decisão, ele te fala o que você tem que fazer, mesmo sem as informações. Isso é um viés comportamental. E é essa armadilha que a gente tem que eliminar, não só com a metodologia do Asset Allocation, mas também na construção e definindo muito bem os objetivos e como a carteira tem que se comportar para atingi-los. Independente do momento de vida que você está, se você está começando a investir agora, vai construir a carteira do zero, ou se você já tem uma carteira construída e recebe recomendação de algum profissional, você deveria estar olhando de forma macro. Você deveria construir um Asset Allocation e gerir a sua carteira a partir disso. E depois de ter estruturado, você vai definir os seus objetivos de novo, sejam eles quais forem. Curto prazo, casamento, construir uma casa, aposentadoria daqui 30 anos. Tudo isso tem que estar muito bem alinhado para que essa estrutura do seu Asset Allocation caminhe para esse objetivo. Então, se eu conseguir te ajudar de alguma forma, a gente fez o combinado lá no começo, se inscreve no canal, curte o vídeo, que eu vou procurar trazer mais informações aqui para todo mundo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.